Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Engenheiro Neves, aqui da Tec Neve Refrigeração. Eu vou fazer um pequeno vídeo aqui, que eu acho que uns 10 minutos ou 15 minutos de vídeo. Se vocês puderem aí, principalmente para os técnicos, colegas aí de trabalho, quiser assistir até o final, fique à vontade. Eu vou colocar nos meus status e vou colocar no Instagram da loja. Quem quiser nos acompanhar também lá, nos seguir no Instagram, a gente agradece. Vamos lá, é o seguinte. Aqui eu tenho esse vídeo eu fiz explicação em cima de um compressor de uma central. Um compressor de uma central de 12 até os seus 30.000 BTU, que ela trabalha com capacitor em série. Vamos lá, como sabemos, um motor de indução trifásico, eles trabalham com três fases. Uma fase nesse ponto, uma outra aqui e outra aqui. E geralmente é ligada assim, ó, em estrela, né? Estrela, em triângulo, quer dizer, estrela não, triângulo, né? A bobina são triângulo, triângulo. Porque são três fases, para que ela crie aqui nessas bobinas um ângulo de 120 graus para que o motor gire, né? Para que o motor tenha o torque de giro, né? Tem o torque de giro. Já na central de ar, no compressor da central de ar, nós temos só duas fases, ou seja, é um motor monofásico. E somente com essas duas fases, jamais ele conseguiria ter o torque inicial para o compressor girar, né? Começar a trabalhar. Então o que que faz? A função desse capacitor é gerar a terceira fase, com ângulo de 120 graus, quando o motor já atinge a sua rotação máxima. E, inicialmente, um ângulo de 90 graus entre essa e essa fase. Porque se você observar aqui, ó, chega uma fase aqui no C, né? Geralmente a gente joga direto comum, ou seja, a fase do C. A outra fase ela entra no regime e ao mesmo tempo também no capacitor, que tem que alimentar esse capacitor. E o outro lado do capacitor é ligado no start do compressor, ou seja, na bobina auxiliar, que é essa daqui, ó. Essa é a bobina do comum, né? Que ela tem uma quantidade de espira maior e uma resistência bem menor. E essa é uma espira do regime. Essa espira aqui do regime, ela tem uma resistência também igual a essa. Essa espira aqui é uma espira com... É uma bobina com menor número de espira, onde ela tem uma resistência menor. Ou seja, ela tem um pico de corrente maior. Ela precisa de uma corrente maior para poder trabalhar. Ou seja, por isso que o torque inicial de compressor geralmente tem uma corrente de pico muito alta. Por esse motivo dessa bobina ter menor número de espira e com menor resistência. E qual a função do capacitor? O que que acontece? Essa bobina, como vocês percebem aqui, ó, ela está ligada em série. Ó, vem a fase, entra aqui na comum, passa pela bobina auxiliar, né, que é start, bobina auxiliar, sai aqui nele, entra aqui no capacitor, e do capacitor ela sai na outra fase e volta lá para a fase. Ó, fase, entra no comum, passa pela bobina, entra no capacitor, tudo em série, ó, tá ligado em série aqui, ó. Por quê? O que que acontece? Quando essa tensão chega aqui e essa chega aqui, ela cria um campo magnético nessa bobina. Para isso, ela tem que chegar aqui nessa bobina também. Mas como? Aqui ela tem um atraso. Por conta de ser menor espira e maior resistência, tem maior indutância, ou seja, tem maior reatância indutiva, ela traz a corrente. Quando ela traz essa corrente, ela cria uma defasagem entre essa bobina e essa. Entendeu? Então ela cria uma defasagem entre essa bobina e essa. O que é essa defasagem? Ela traz a corrente e adianta a tensão. A tensão chega nesse capacitor, novamente ela é carregada esse capacitor já atrasa a tensão, é o contrário da reatância indutiva. A reatância capacitiva ela tem a função de atrasar a tensão. Quando ela atrasa essa tensão, justamente com o atraso da corrente mais esse atraso da tensão, seria uma soma mais ou menos vetorial, ela cria uma defasagem nessa bobina. E por ela criar uma defasagem, aí é onde tem o torque inicial, que é aquele torque corrente máxima. Quando ele atinge ali a sua rotação nominal, o que que acontece? Esses três pontos ficam defasados em 120 graus, quase em 120 graus, né? Porque não consegue deixar 120 graus certinho, porque geralmente o capacitor tem as suas variações de capacitância, conforme aí, dependendo do fabricante, né? Entendeu até aqui? Agora vamos entender um pouco o que significa aqui uma fase senônica. Aqui a nossa tensão alternada em Roraima é entre fase e fase é, ou seja, entre linha é 220, né, que é fase e fase, e entre fase neutra é 127 volts. E nós temos uma frequência de 60 Hz. O que que significa esses 60 Hz? Isso significa que ele faz 60 ciclos por segundo, 60 Hz por segundo.
Aqui eu tenho um ciclo. Ele sai do zero, vai até o ponto, o pico mais alto, volta ao zero, positivo, né? E vai até o pico menor, negativo, e vai até o zero. Isso aqui é um ciclo. Então ele faz 60 ciclos desse por segundo. Isso significa dizer que a cada segundo, uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela apaga 120 vezes, porque ele vai 2 vezes ao ponto. Então, se você pegar 2 vezes que ele vai em um ciclo, em 60 ciclos, ou seja, 2 vezes 60 a 120, entendeu? Então, a cada segundo, a lâmpada apaga 120 vezes e a gente não consegue ver de tão rápido que é. Então, a frequência é bem... Então, o que que acontece? O capacitor lá com a sua carga capacitiva, ele tem o efeito oposto da carga indutiva, né? Atrasa a tensão, aqui atrasa a corrente. E cria uma defasagem aqui, ó. Entendeu? Aí um exemplo, esse capacitor perdeu a capacitância. Com certeza, como todo mundo sabe, é refrigerista, né? Sabe que esse compressor não parte. Estamos falando de um compressor convencional. Pelo fato de ele não ter a sua defasagem aqui na bobina auxiliar de arranque. Então ele não vai partir, né? Não sei se você já abriu também uma placa inverter e observou que o compressor também tem 3 terminais. E quando você mede a resistência dos 3 terminais, ela é igual. Mas esse compressor convencional, quando você mede a resistência, você percebe que tem resistências, valor diferente, dessa daqui para essa, dessa para essa e dessa para essa. Já o compressor inverter, tecnologia inverter, como ele trabalha com frequências diferentes, ele tem as mesmas resistências, ele tem que ter as mesmas resistências. Se tiver uma resistência alterada, esse compressor inverter não vai funcionar. Isso aí é uma parte de você fazer teste. Teste entre as bobinas tem que ter as mesmas resistências, com um aparelho bem preciso, né? De preferência um multímetro muito bom. Até mesmo com o mímetro, inclusive eu até comprei só para testar esses compressores inverter. Vamos lá. Então o que que acontece? Lá no compressor inverter, a placa ela entra 220, passa por uma pontificadora, entra no IPM e dentro do IPM, com os 3 GBTs que trabalha fazendo um circuito integrado, fazendo o PWM, fazendo com que gere as 3 fases aqui, ó. Trabalha com 300, se entrar 220 sai 311 volts aqui para alimentar aqui ele, né? Ele trabalha com frequências diferentes entre 0 a 150 Hz, depende muito do compressor, né? Então o que que acontece? Ele também defasa, né? O IPM, né, que é o circuito integrado lá o inversor, ele faz essa defasagem também entre as 3 bobinas do compressor inverter. Já que a gente precisa desse capacitor que tem uma função super importante. Eu vou mostrar para vocês como calcular a capacitância de um compressor, caso vocês não tenham mais aqui no corpo do capacitor o valor da capacitância. Eu vou mostrar aqui uma forma prática, tá? Eu não vou te mostrar a forma completa porque é bem complexo, mas se a gente tá em campo, essa daqui é bem fácil mais de fazer. Se você gravar ela aí no celular, você já consegue calcular um capacitor de uma máquina. Vamos lá, aqui nós temos aqui, eu coloquei um capacitor aqui, ó. Eu coloquei o LRA, você sabendo o LRA, vamos lá. Se você souber o LRA do compressor, se estiver lá marcado na etiqueta do compressor lá, você consegue calcular o capacitor dele aqui muito mais rápido. Eu coloquei um LRA aqui de 49. Então o que que você vai fazer? Você pega os 49 dividido por 5, que vai achar que é a corrente nominal. Essa aqui é a corrente máxima desse compressor, que tem esse LRA aqui. A corrente máxima que ele suporta tipo bobina travada, um exemplo, né? Então você vai pegar os 49, que é o LRA do compressor, né? Eu esqueci até de botar aqui, ó, LRA, ou RLA, não sei não. E divide para 5, que dá 9,8. Esse 9,8 você vai multiplicar por 22,96, que deu 22.500,8. Esse 22.500,8 você divide para 450, que aí você vai achar que o capacitor, que deu 50 microfarad. Esse é o capacitor para este compressor que tem o LRA de 49, tá? Essa aqui é uma fórmula bem prática e rápida de fazer no celular mesmo, sem precisar de muita burocracia e fórmula. E voltando aqui de novo aqui para o nosso compressor. Uma partezinha que voltando aqui para o nosso compressor, né? Uma parte que eu esqueci até de explicar para você. Esse capacitor também do compressor, ele tem essa função de dar partida, de fazer essa defasagem, ou seja, de criar outra fase para fazer aqui o ângulo de 120 graus, mas também ele tem a capacidade, ou seja, a importância também de fazer uma correção do fator de potência, que muitas das vezes, se, por exemplo, o motor trifásico, a sua reatância indutiva que ele cria aqui, o atraso da corrente, o rendimento desse motor, em vez de ser de 100%, seria em torno de 89%, então ele faz essa correção para 100%. Ou seja, a energia que vai ser entregue a ele teria que consumir toda essa energia, em vez de criar,
vamos dizer assim, correntes reativas. Então ele também, de vez em quando estou parando o vídeo porque é muito barulho aqui na rua. Então ele tem também a capacidade de fazer aí a correção do fator de potência também nessa função. Então esse capacitorzinho ele tem várias funções aqui, não é somente de fazer o que eu já expliquei, que é só defasagem, não. Tem essa outra função de fazer a correção também do fator de potência. Aí muitas vezes o fator de potência é a correção. O que é o fator de potência? O fator de potência, ele existe o fator de potência de reativos indutivos e reativos capacitivos. Nesse caso, como é um motor de indução, nós temos reativos indutivos e aqui é o reativo capacitivo. Então o que atrasa aqui na corrente, esse capacitor também faz a compensação. Ele atrasa a tensão e essa tensão ela volta a ter a mesma senoide aqui, ou seja, acompanha a mesma senoide da tensão e corrente, ou seja, faz aí o equilíbrio, né, entre a tensão e a corrente, porque quando você atrasa a corrente, você cria uma alta tensão, ou seja, você cria uma alta corrente no circuito de alimentação, fazendo com que gere sobreaquecimento no cabeamento, aumentando a sua resistência do cabeamento e vindo a consumir mais energia o compressor, entendeu? Eu não sei se eu falei inicialmente, inicialmente quando esse compressor parte, ele parte com uma defasagem de 90 graus, depois que ele chega com a sua rotação nominal, ele fica com eu acho que eu deve ter falado, né? Ele fica com a sua defasagem de 120 graus, tá? Não é uma senoide perfeita, por conta dele que eu falei do fabricante do capacitor, mas fica 120 graus entre as 3 bobinas do compressor, fazendo com que ele consiga ter um giro, uma rotação nominal perfeita, né? Pessoal, eu não usei aqui nada de nenhum linguagem técnica, eu tentei falar de uma linguagem mais comum possível para ficar mais fácil para entender muitas vezes para o pessoa, porque se a gente for usar toda a linguagem técnica aqui fica um pouco complexo para entender, algumas pessoas para entender como funciona e a função desse capacitor, como eu expliquei, né? Aí muitas das vezes essa explicação traz mais curiosidade em quem está vendo aqui, principalmente para os técnicos, e acaba muitas vezes ele buscando mais conhecimento. Isso faz com que a gente, quando a gente tem curiosidade, quando a gente entende o assunto, e acaba que você tem que correr atrás de mais conhecimento e acaba aprendendo da forma que eu entendi aqui como funciona, que eu não achei nenhum vídeo, eu não achei nada na internet, então eu tive que isso aqui nada mais é do que um circuito, é uma malha também, né? Só que é uma malha com bobina, né? Indutiva, né? E mais capacitor, que é um pouco complexo para se fazer cálculo, que a gente já usa cálculo de somatória, multiplicação, soma de vetores e tudo mais, é bem mais complexo. Para fazer um vídeo desse seria um vídeo muito longo e teria que estudar muitos assuntos, resumir para poder passar isso aqui em pequenos pedaços em vídeo. Pessoal, bom, é isso aí, né? Se ficou alguma coisa, se alguém tiver dúvida, alguns colegas tiver dúvida, pode ligar e perguntar. Nós estamos aqui para ajudar.